boa tarde. Meu nome é Poliana Roquembar Mendes, sou mestranda do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica e Computação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Agradeço a oportunidade de apresentar o meu trabalho intitulado Análise Comparativa do Desempenho de Filtros de Potência Passivo e Ativo para Mitigação de Distorções Harmônicas em um Precipitador Eletrostático. Essa apresentação será dividida em introdução, objetivos, metodologia, projeto de dimensionamento, simulações e resultados, conclusões e trabalhos futuros. Até a década de 90, a qualidade de energia elétrica era analisada, sobretudo, de acordo com a continuidade dos serviços, pois as cargas eram basicamente lineares. Com o desenvolvimento da eletrônica de potência e o uso de dispositivos semicondutores nos equipamentos elétricos, houve uma inserção de cargas não lineares no sistema, contribuindo para o aparecimento de distúrbios eletromagnéticos. A partir da década de 90, a qualidade de energia elétrica começou a ser padronizada e algumas normas internacionais foram criadas, entre elas a I3E 519, a IEC 61000 e a EN 50160. Essas normas abordam diversos distúrbios eletromagnéticos que afetam a qualidade de energia elétrica. Entre eles, pode-se citar a distorção harmônica. A distorção harmônica é considerada como um desvio em regime permanente da forma de onda puramente senoidal na frequência fundamental. Existem diversas soluções disponíveis no mercado para mitigar este distúrbio, como, por exemplo, o uso de transformador isolador, reator de linha, também conhecido como bobinas chokes, banco de capacitores, máquinas rotativas e filtros de potência. Os filtros representam a maneira mais adequada para mitigar estes distúrbios, pois corrigem as alterações dos módulos de corrente em tensão das diversas frequências harmônicas, promovendo uma maior e melhor aproximação da característica senoidal da tensão elétrica. Os filtros podem ser classificados quanto à sua construção em 3 topologias distintas: passivos, ativos e híbridos. Cada topologia apresenta vantagens e desvantagens e não existe uma solução genérica que possa ser aplicada em qualquer caso, em se tratando de distorções harmônicas. O objetivo principal dessa pesquisa é analisar e comparar o desempenho das topologias de filtro de potência passivo e ativo na mitigação das harmônicas de sequência positiva e negativa, contidas no ponto de conexão comum, PCC, do precipitador eletrostático de uma usina termoelétrica, que estejam em desacordo com os limites estabelecidos na norma I3E 519 de 2014. Para alcançar esse objetivo, foram delimitados alguns objetivos específicos. São eles: modelar em ATPedral e Simulink a rede secundária de energia elétrica simplificada, projetar e dimensionar os filtros de potência passivo e ativo, modelar e simular a inserção dos filtros desenvolvidos na rede secundária, analisar comparativamente o desempenho dos filtros de potência e identificar qual a melhor solução, de acordo com a eficiência e análise energética. Os distúrbios eletromagnéticos permeiam por todos os âmbitos do setor elétrico, desde a geração até o consumidor final, e acarretam em muitas desvantagens a curto e longo prazo, como, por exemplo, sobrecarga, vibrações, alterações do fator de potência, aquecimento excessivo dos condutores e atuação indevida de sistemas de proteção. Em casos extremos, devido a disparos intempestivos, pode causar a parada de uma planta geradora de energia. Essa pesquisa visa analisar e comparar o desempenho de filtros de potência passivo e ativo, a fim de mitigar distorções harmônicas da forma de onda de corrente no precipitador eletrostático de uma UTE. A correção destes distúrbios visa aumentar a qualidade e confiabilidade da energia elétrica, bem como reduzir possíveis prejuízos econômicos para a concessionária geradora de energia. A primeira etapa do trabalho foi a realização da pesquisa bibliográfica e estado da arte. Para isso, foi utilizado o método PRONAL-C. O primeiro passo desse método é definir as palavras-chave que serão utilizadas na pesquisa. Foram escolhidos 3 eixos de palavras-chave. O segundo passo é definir em qual base de dados a pesquisa será feita. Neste caso, as bases escolhidas foram a Scopus, Web of Science e I3E. O terceiro passo é realizar a filtragem dos artigos por idioma, ano, número de citações e resumo.
O quarto passo é criar o banco de artigos e autores. Nesse passo é feita a leitura de todos os artigos escolhidos no passo 3. O quinto e último passo é criar o portfólio bibliográfico, a partir do qual foram criadas as tabelas de estado da arte. Uma vez realizado o levantamento bibliográfico e análise do estado da arte, constatou-se a relevância do assunto para a área da qualidade de energia elétrica. Como parâmetros de análise e comparação do desempenho de filtros de potência, adota-se a metodologia de análise da qualidade de energia elétrica descrita em Boolean, sendo adaptada e customizada para essa pesquisa. Essa metodologia é dividida em 5 passos. O passo A serve para identificar a categoria do problema que será solucionado. O passo B analisa as características do problema através da coleta de dados. O passo C identifica qual a faixa de soluções pode ser utilizada para solucionar este problema. O passo D avalia os resultados encontrados a partir da solução escolhida no passo C. E, por fim, o passo E avalia qual a melhor solução técnica encontrada. A partir disso, foi escolhido o cenário para fazer um estudo comparativo do desempenho de filtros de potência. O ambiente escolhido foi o precipitador eletrostático de uma UTE brasileira, pois ele apresenta distorções da forma de onda pouco convencionais para sistemas trifásicos, o que torna a sua filtragem mais complexa e interessante. Escolheu-se a norma I3E 519 de 2014 como norma regulamentadora para definir os limites máximos permitidos de distorção harmônica nesse sistema. A forma de onda e tensão deste sistema não apresenta distorções harmônicas relevantes, já atendendo à norma. A distorção harmônica total de tensão encontrada nesse ponto foi de 2,076%, enquanto a máxima permitida é de 8%. A forma de corrente, por sua vez, está visivelmente distorcida. A distorção harmônica total de corrente encontrada nesse ponto foi de 42,63%, enquanto a máxima permitida é de 12%. A norma define também os limites máximos para a distorção harmônica individual de corrente. Analisando o PCC do precipitador, constatou-se que as harmônicas destas ordens, de 2 a 14, estavam acima do limite permitido. Os limites para as harmônicas de ordem 2, 4, 6, 8 e 10 é de 2,5%. Para harmônicas de terceira ordem, o limite é de 10%, e para as harmônicas de ordem 12 e 14, o limite é de 1,125%. Como a mitigação de distorções harmônicas não apresenta uma solução generalizada, é necessário levar em consideração as características do sistema no qual o filtro será inserido. Ao analisar o circuito do sistema, verificou-se a presença de um transformador com ligação delta estrela com neutro aterrado. Nesse tipo de ligação, as componentes de corrente de sequência zero ficam confinadas no delta do transformador, impedindo que elas circulem na linha no lado primário. Então, o transformador existente no sistema já se encarrega de mitigar as distorções harmônicas de sequência zero, que são umas múltiplas de 3. Para confirmar essa teoria, analisou-se a forma de onda no ponto de conexão do transformador, denominado ponto pré-AA. As harmônicas de sequência zero realmente haviam sido mitigadas. Por este motivo, restaram apenas as harmônicas pares de sequência positiva e negativa para mitigar. Como todo filtro é visto como uma carga pelo sistema, escolheu-se levar em consideração no projeto apenas as 3 maiores distorções harmônicas encontradas. Após a análise do cenário, segundo a metodologia escolhida, define-se as topologias que serão utilizadas. Foram escolhidas 2 topologias, visando analisar o seu potencial de mitigação das distorções harmônicas de corrente. A primeira topologia a ser analisada será o filtro de potência passivo shunt sintonizado. Esse tipo de filtro é amplamente utilizado na filtragem de harmônica com as maiores amplitudes no espectro, o que geralmente corresponde às harmônicas de baixa ordem. Além disso, essa topologia pode ainda corrigir o fator de potência, sendo um grande concorrente aos filtros de topologia mais elaborados. A segunda topologia a ser analisada será o filtro de potência ativo paralelo. Esse tipo de filtro é considerado uma solução superior em relação ao filtro passivo.
Uma grande vantagem desse filtro é que ele possui uma compensação variável para harmônicas e potência reativa, podendo se ajustar com a variação da carga. O primeiro passo do projeto de filtro passivo foi a coleta de dados no AT-Pedral, onde se extraiu os valores de distorção harmônica individual da forma de onda de corrente. Esses valores foram inseridos em uma rotina criada no MATLAB para calcular os componentes RLC do filtro, de acordo com os parâmetros escolhidos. Com os componentes RLC calculados, foi possível verificar o desempenho do filtro passivo através de uma outra rotina. Em seguida, analisou-se a resposta em frequência do filtro passivo também no MATLAB. Após os cálculos, o filtro passivo foi inserido no sistema modelado em AT-Pedral. Os filtros projetados são do tipo passa-banda de sintonia simples com um alto fator de qualidade. O fator de dessintonia é de 5%, ou seja, eles foram projetados com uma frequência de sintonia 5% abaixo da frequência desejada. Escolheu-se implementar um filtro para cada uma das três maiores harmônicas encontradas no sistema, as harmônicas de ordem 2, 4 e 8. Não houve adequação para os valores comerciais nos componentes RLC. Para utilizar valores comerciais, deve-se escolher o valor comercial do componente que mais se aproxima do valor calculado e fazer novamente o cálculo de desempenho e resposta em frequência do filtro passivo. O filtro ativo paralelo foi desenvolvido no MATLAB com o auxílio da ferramenta Simulink. Esse filtro é baseado em um inversor VSI de 3 pernas. Essa topologia permite mitigar as distorções harmônicas de sequência positiva e negativa. A primeira etapa do projeto de filtro ativo foi modelar o sistema simplificado no Simulink, a fim de obter uma forma de onda com as mesmas distorções harmônicas encontradas no AT-Pedral. Utilizou-se fontes de corrente para simular a carga não linear do precipitador eletrostático. Assim como no ATP, a forma de onda de tensão, em azul, não apresenta distorções harmônicas significativas, enquanto a forma de onda de corrente, em vermelho, está claramente distorcida. As distorções harmônicas individuais de corrente encontradas no Simulink apresentam valores muito próximos do sistema real modelado em AT-Pedral. Sendo assim, é possível analisar a inserção do filtro ativo no sistema. O filtro ativo escolhido utiliza correntes de referência para mitigar as distorções harmônicas. O primeiro passo para obter essas correntes de referência é a escolha da técnica de controle a ser utilizada. A corrente injetada na rede elétrica pelo filtro é formada através do uso de técnicas de controle digital. As técnicas de controle no domínio do tempo são as mais fáceis e simples de serem empregadas. Grande parte dos pesquisadores internacionais trabalham com as técnicas nesse domínio, devido à robustez, facilidade de implementação, menor número de cálculos, entre outras vantagens. Uma dessas técnicas é a teoria do referencial síncrono, SRF, também conhecida como teoria de Q. Esse método consiste em, a partir da leitura das correntes de carga trifásica, transformar o sinal obtido em um sinal bifásico com eixos estacionários, utilizando a transformada de Clark. E depois, em um sistema de eixos rotativos bifásicos, utilizando a transformada de Park. As correntes no formato de Q são filtradas, resultando apenas em correntes harmônicas, que são as correntes de referência do filtro. Após a obtenção das correntes de referência, utiliza-se as transformadas inversas de Clark e Park para converter o eixo de Q em ABC novamente, o qual será inserido no sistema. Essa teoria foi escolhida por ser consolidada em acionamentos elétricos e também por possuir um bom desempenho. Outra característica importante dessa teoria é a simplicidade matemática, que envolve apenas cálculos algébricos. Com esse método de controle, existe a necessidade de gerar sinais de sincronismo, os quais proporcionam sincronismo com a rede de alimentação do sistema e são conseguidos através de um circuito de detecção do ângulo de fase, que é conhecido como Phase Locked Loop ou PLL. Para modelar o PLL no Simulink, utilizou-se a transformada de Clark simplificada para um sistema trifásico balanceado, onde V0 é igual a I0, que é igual a zero. A última etapa do gerador de corrente de referência é o bloco do controlador de corrente por histerese. Esse controlador é responsável por gerar em sua saída os sinais de comando do inversor VSI.
O controlador de corrente utilizado é composto por 3 comparadores independentes de 2 níveis, operando em um VSI de 3 pernas. As principais vantagens deste controlador é a simplicidade de implementação, robustez e ótimo desempenho. A próxima etapa da implementação do filtro é o controle da tensão no elo de corrente contínua. Para realizar a regulação de tensão, é utilizado um controlador PI, proporcional integral, o qual é alimentado com a tensão de erro do capacitor, denominada VDC. Para estabilizar a tensão no elo CC, o controlador PI foi sintonizado de acordo com o método de tentativa e erro. O método consiste em manter o ganho integral KI igual a zero e aumentar o ganho proporcional KP até que se obtenha a resposta ao degrau desejado. Ao encontrar uma resposta satisfatória em regime permanente, fixa o valor de Kp no valor encontrado. E para melhorar a resposta do sistema no regime transitório, aumenta-se o Ki até que se obtenha o resultado esperado. Nesse caso, a sintonia ocorreu em Kp igual a 1,02 e Ki igual a 0,5. Para que esse filtro funcione de forma adequada, a tensão mínima no barramento CC deve ser maior que o dobro do pico da tensão de fase do sistema. Após os cálculos e simulações, estes foram os valores finais utilizados para implementar o filtro ativo. A tensão da fonte em 450 volts, frequência do sistema 60 Hz, tensão de referência no elo CC 1000 volts, capacitor do elo CC 10 mF e indutor de alisamento 2 mA. O primeiro resultado analisado no filtro passivo é o filtro de ordem 2. Com a inserção dele, a distorção harmônica total de corrente diminuiu significativamente e o valor encontrado foi de 16,13%. Porém, continua acima do limite estabelecido na norma. As distorções individuais de corrente diminuíram de forma satisfatória, porém todas continuaram acima da máxima permitida. A amplitude de corrente, com a inserção do filtro na frequência fundamental, aumentou de 280,07 A para 522,68 A. Isso se explica pois todo filtro possui uma parte ativa e reativa, tornando-se uma carga para o sistema. A inserção do filtro passivo aumentou o consumo de energia. O segundo filtro analisado foi o filtro de ordem 4. Com a inserção dele, a distorção harmônica total de corrente aumentou e o valor encontrado foi de 44,57%. As distorções individuais de corrente de ordem 2 e 3 aumentaram, enquanto as demais distorções diminuíram. A amplitude de corrente na frequência fundamental aumentou de 280,07 para 307,99. O filtro de ordem 8 também apresentou um aumento na distorção harmônica total de corrente, e o valor encontrado foi de 94,48%. E por esse motivo foi desconsiderada a inserção do mesmo no sistema. Esse aumento da distorção harmônica ocorre porque surgem ressonâncias paralelas entre os elementos de filtragem com a impedância de entrada da fonte de alimentação. O surgimento dessa ressonância pode ser observada pelo aumento da impedância. Caso existam componentes harmônicas nessas frequências, como é o caso desse sistema, elas produzirão um ganho de tensão e serão amplificadas. Como os filtros de ordem 2 e 4 apresentaram resultados satisfatórios na mitigação de distorção harmônica total e individual de corrente, optou-se por associar os dois e analisar a resposta no sistema. Com a inserção da associação dos dois filtros, a distorção harmônica total diminuiu expressivamente e o valor encontrado foi de 10,35%, estando dentro do limite estabelecido pela norma. Ao comparar a distorção harmônica individual de corrente no sistema sem a inserção do filtro em vermelho e com a inserção do filtro em verde, percebe-se que as distorções harmônicas de todas as ordens foram diminuídas, e apenas a distorção harmônica de ordem 2 permaneceu acima do limite permitido pela norma, que é de 2,5%. A DHI de segunda ordem era de 29,35% no sistema original e passou a ser de 4,55% no sistema após a inserção dos dois filtros. Apesar de ser um resultado satisfatório na distorção harmônica total de corrente, a distorção harmônica individual de corrente na ordem 2 ainda pode ser aprimorada. A amplitude de corrente na frequência fundamental aumentou de 280,07 para 877,66 A.
A comparação da forma de onda de corrente no PCC do sistema original, em vermelho, e do sistema com a inserção do filtro passivo, em verde, é possível ver que a forma de onda está mais próxima da almejada. Houve um aumento na amplitude da forma de onda, identificando o aumento de consumo inserido pelo filtro. Como dito anteriormente, a presença do transformador no ponto pré-AA permite que as harmônicas de sequência zero sejam satisfatoriamente mitigadas. Na imagem é possível ver a forma de onda e o gráfico de distorção harmônica individual de corrente no ponto pré-AA, sem o filtro, em rosa, e depois da inserção do filtro passivo, em verde. Pode-se perceber que as harmônicas de sequência zero foram devidamente mitigadas e a distorção harmônica total de corrente encontrada foi de 5,99%. A amplitude de corrente nesse ponto, sem a inserção do filtro, era de 21,01 A. Após a inserção, o valor da amplitude aumentou para 61,43 A. Houve um aumento de consumo devido à inserção do filtro, o que já era esperado, pois o filtro acaba sendo visto como uma carga pelo sistema. A associação dos filtros de ordem 2 e 4 é capaz de mitigar satisfatoriamente as distorções harmônicas de corrente encontradas no sistema. O filtro ativo foi inserido no sistema modelado em Simulink. A distorção harmônica total original do sistema, sem a inserção do filtro, era de 44,18%. Com a inserção do filtro ativo, a distorção harmônica total diminuiu consideravelmente e o valor encontrado foi de 22,24%. O filtro ativo foi responsável por mitigar cerca de 50% das distorções harmônicas presentes no sistema. Apesar de apresentar um valor de distorção harmônica total consideravelmente alto, é preciso lembrar que o filtro passivo foi projetado para mitigar as distorções harmônicas de sequência positiva e negativa, visto que o transformador se encarregaria de mitigar as distorções harmônicas de sequência zero. A forma de onda de corrente no sistema após a inserção do filtro apresentou uma melhora significativa. A topologia escolhida para o filtro e a decisão de mitigar apenas as harmônicas de sequência positiva e negativa influenciaram no desempenho e no consumo do filtro. A amplitude de corrente nesse ponto sem a inserção do filtro era de 196,7 A e após a inserção do filtro o valor de amplitude encontrado foi de 198,1 A. Houve um pequeno aumento de consumo. A análise das distorções de sequência zero novamente é feita no ponto pré-AA. Após a inserção do filtro ativo, neste ponto, a distorção harmônica total encontrada foi de 2,34%. A amplitude de corrente neste ponto, sem a inserção do filtro, era de 17,32 A. Após a inserção, o valor de amplitude encontrado foi de 19,74 A. Houve um aumento pequeno de consumo devido à inserção do filtro ativo. Agora é possível fazer a comparação das duas topologias escolhidas. O filtro passivo apresentou um resultado satisfatório de forma geral, mas a distorção harmônica individual de corrente de ordem 2 ainda se manteve acima da máxima permitida pela norma. O valor encontrado foi de 4,55%, enquanto o limite é de 2,5%. As demais distorções harmônicas individuais foram adequadas aos valores estipulados pela norma. Já no filtro ativo, todas as distorções harmônicas individuais de corrente foram adequadas aos valores estipulados pela norma. Analisando a eficiência das topologias inseridas, conclui-se que o filtro passivo apresenta melhor eficiência na mitigação de distorção harmônica de ordem 4, enquanto o filtro ativo apresenta melhor eficiência nas demais ordens harmônicas, atingindo uma eficiência de 96,42% na distorção harmônica de ordem 2. O objetivo principal dessa dissertação é analisar e comparar o desempenho de filtros de potência passivo e ativo para mitigar distorções harmônicas de sequência positiva e negativa no precipitador eletrostático que faz parte dos serviços auxiliares de uma usina termoelétrica, visando adequação e atendimento às exigências da norma I3E 519 de 2014. Os filtros passivos Shunt sintonizados foram modelados e simulados no software ATPDRAW, enquanto o filtro ativo Shunt foi modelado e simulado no software MATLAB com a ajuda da ferramenta Simulink. A modelagem da rede na qual os filtros foram inseridos é a representação fiel dos sistemas auxiliares de uma usina termoelétrica. O ponto escolhido para analisar a mitigação das distorções harmônicas foi o ponto comum de conexão
junto ao precipitador eletrostático. O caso estudado apresenta uma forma de onda mais rara de ser encontrada nos sistemas trifásicos, pois apresenta harmônicas de ordens pares, as quais são mais difíceis de serem filtradas, o que torna mais interessante o estudo de mitigação de distorções neste ponto. O filtro passivo foi desenvolvido para mitigar as distorções ao máximo e não houve preocupação com o consumo durante o dimensionamento. Por este motivo, foram associados os filtros passivos de ordem 2 e 4. Foi comprovado através da simulação que a presença de mais de um filtro na mesma rede produz interferência e ressonância mútua. Esse tipo de filtro oferece robustez, alta confiabilidade, insensibilidade a surtos, menor custo de projeto e operação silenciosa. Todavia, são pesados e volumosos, perdem sintonia caso haja mudança na carga e afetam as formas de onda na frequência fundamental, como foi comprovado nas simulações. Além disso, uma desvantagem a ser considerada nessa topologia é a dificuldade no correto dimensionamento do filtro, visto que esse deve ser dimensionado de forma a mitigar distorções harmônicas, mas não afetar o consumo do sistema. Cada topologia apresenta vantagens e desvantagens, e não existe uma solução genérica que possa ser aplicada em qualquer caso, em se tratando de mitigação de distorções harmônicas. Por este motivo, escolheu-se as topologias que melhor funcionariam para o sistema estudado. O filtro ativo foi desenvolvido para mitigar as distorções harmônicas de sequência positiva e negativa. As harmônicas de sequência zero foram desconsideradas, pois o sistema já continha um transformador que as mitigava. Utilizou-se a topologia com inversor de 3 braços, o qual é apropriado para sistemas trifásicos balanceados. O controle de correntes foi feito por um controlador de esterese, o qual apresenta como vantagem a robustez e a resposta instantânea, ou seja, a corrente sintetizada está sempre acompanhando a corrente de referência. Esse tipo de filtro oferece boa eficácia, média confiabilidade, boa resposta dinâmica e são menos volumosos. Um ponto importante observado durante as simulações é que o resultado da compensação é diretamente proporcional às condições de operação de carga, uma vez que o filtro é projetado para uma determinada condição nominal. Sendo assim, o estudo do tipo de carga a ser compensada é fundamental para o correto dimensionamento do filtro ativo. Com base nas simulações das duas topologias, escolheu-se como melhor resultado a topologia do filtro ativo shunt, pois a inserção do filtro no sistema não causou um aumento de consumo significativo e mitigou as distorções harmônicas de forma satisfatória. A distorção harmônica total individual encontrada para o sistema após a inserção do filtro associado ao transformador presente no sistema foi de 2,34%. Por fim, como continuidade dessa pesquisa, sugere-se utilizar um método interativo para desenvolver o filtro passivo, com o intuito de maximizar a mitigação de distorções harmônicas de corrente e minimizar o consumo do filtro. Utilizar a teoria PQ para a obtenção das correntes de referência no filtro ativo, a fim de verificar se a mesma apresentaria um resultado melhor do que a teoria aqui empregada. Utilizar uma topologia de filtro ativo capaz de mitigar as distorções harmônicas de sequência zero, a fim de verificar se essa topologia apresenta superioridade à topologia aqui empregada. E utilizar um filtro de potência híbrido, a fim de verificar se o mesmo terá um melhor resultado do que os filtros passivo e ativo aqui propostos. Obrigado a todos pela atenção.